Samuel 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 15. Nós ali na Cruz de Paulo, às quintas-feiras, estamos a fazer o estudo assim pela carta de 1 Samuel e tem algo aqui que eu acredito que Deus quer falar a nós nesta tarde, amém? Podemos aprender de Deus, não é? E algo que eu gostava aqui de falar nessa tarde tem a ver com nós assumimos um compromisso sério com Deus e andarmos com Ele e as consequências que vêm disso, não é? Nós ao assumirmos, ao querermos servir a Deus a 100%, a dar a nossa vida toda a Deus a 100%, né? E vemos que é disso que Deus se agrada e há tantos benefícios nisso, quando nós nos disponibilizamos a servir a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, com todo o nosso ser. Amém? Então, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, ao nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel, de ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os seus lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Tem aqui a palavra de Deus. O livro de Samuel é fantástico. Ela narra os episódios do povo de Israel, do fim dos juízes e início da monarquia, né? E quando nós chegamos no livro de Samuel, a história narra que o nascimento de Samuel foi um milagre, né? A sua mãe Ana não podia ter filhos e Penina, que era outra esposa do pai de Samuel, tinha filhos e havia ali uma briga entre eles, né? Vocês conhecem a história. E a Bíblia diz que Ana, certo dia, vai à casa do Senhor, faz uma oração a Deus e fala: Senhor, se tu me deres um filho varão, eis que vou dá-lo para servir na casa do Senhor todos os dias. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Ana e nasceu Samuel. E Samuel passou a servir ao Senhor debaixo dos olhos de Eli. Eli, que já era um sumo sacerdote, ele já era velho.
Ele já estava velho, gordo, e o ministério dele já estava chegando no fim. Porquanto os filhos de Eli, ainda novos, eles não faziam aquilo que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli fizeram o povo pecar, até na frente da igreja, não é? Eles deturpavam o sacerdócio. Depois vocês leem em casa, vão perceber melhor o que eles estavam a fazer. E Deus falou por intermédio de Samuel em sonho, quando chamou Samuel. E Samuel fala: Senhor, eis-me aqui o teu servo, eu que o teu servo ouve. E Deus vai falar através de Samuel que ele ia matar os filhos de Eli, porque aqueles meninos eram rebeldes, eles não se converteram ao Senhor. E assim, passados uns tempos, o povo filisteu levantou-se para guerrear contra Israel. E então os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegaram na arca do Senhor e saíram com a arca e fizeram um grande alarido, pensando que eles iam vencer aquela batalha. Mas essa batalha eles perderam, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. E a Bíblia diz que a arca do Senhor vai parar na terra dos filisteus. Acontece que quando eles levam a arca à terra dos filisteus, eles vão colocar na frente, no templo de Dagom. E a Bíblia diz, no outro dia, quando eles se levantam, eles chegam lá, a estátua de Dagom estava prostrado, estava caído diante da arca do Senhor. E eles voltam a reerguer a estátua de Dagom e os põem de pé. No outro dia, quando eles chegam lá, a estátua estava caída, a cabeça cortada. Ou seja, para dizer o quê? Que Deus não precisa de nós para se defender. Deus é Deus, Ele só. Ele é soberano, Ele é justo, Ele pode e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Quando nós não fazemos as coisas direito, Deus faz. Deus, no meio de filisteus, começa a travar uma guerra, Ele próprio, com os filisteus. A Bíblia diz, quando nós olhamos nos capítulos 4, 5, 6, que os filisteus começam Deus mandou pragas dentro dos filisteus. E eles ficaram com a sua cidade cheia de pragas. E então eles disseram: olha, a arca do Senhor não pode estar aqui, porque se a presença de Deus continuar aqui, nós vamos sofrer e muito. Ora, os filisteus perderam uma grande oportunidade de voltar a servir a Deus. Se a presença de Deus, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estava no meio dos povos dos filisteus, eles perderam uma grande oportunidade de adorar a Deus de Israel. Não é? Sabe, e às vezes acontece isso, há pessoas que Deus abre uma porta para eles, tem um encontro com Jesus Cristo, há uma oportunidade deles voltarem-se para Deus e começarem a adorar o Deus de Israel, mas eles abrem mão dessa oportunidade. Não é? Tantas pessoas que nós conhecemos que são assim. Ou já foram à casa do Senhor, já foram à presença de Deus, já estiveram, alguma vez já ouviram a palavra de Deus, já tiveram a oportunidade de voltar-se para Deus e servir, mas abrem mão da oportunidade. Então eles pegam na arca do Senhor, os filisteus, colocam sobre um carro novo e põem uns bois que nunca tinha levado jugo sobre eles, e o boi vai diretamente de volta para a terra dos israelitas. Sabe, Deus sabe onde é que a sua presença deve estar. Deus está onde tem um povo que o quer louvar e adorar. É ali que Deus quer estar. E então a Bíblia diz que a arca de Deus a arca de Deus vai parar na casa desse senhor de Abinadab, no outeiro. E diz que ali a arca do Senhor ficou por 20 anos. E a Bíblia diz que o povo de Israel vinha ali fazer lamentações ao Senhor. Irmãos, 20 anos não são 20 dias, não é? Não são 20 semanas nem 20 meses. 20 anos é uma geração. E quando nós olhamos para 20 anos, nesses 20 anos muita coisa aconteceu. Por quê? Porque nós vemos que Eli morreu, os filhos de Eli também, que eram maus sacerdotes, morreram, e agora eles têm um homem de Deus, que é Samuel, que o está a dirigir num novo tempo espiritual, numa reforma espiritual, numa reforma de voltar-se para Deus, de buscar a face do Senhor, de se arrependerem, de colocar as suas vidas diante de Deus em bons estados, né? E eles vão ter ali um tempo em que o povo, aqueles que são mais antigos, têm tempo suficiente para se arrepender, e a nova geração que se levanta debaixo de uma boa liderança espiritual para servir ao Senhor. Então, durante 20 anos, muita coisa acontece. Se uma pessoa passa 20 anos da sua vida, anda 20 anos a servir ao Senhor, anda 20 anos com Deus, e nós não vemos resultados desses 20 anos que ele está a andar com Deus, temos que ficar preocupados. Não é? Já anda com o Senhor há 10, 20, 30 anos. Pois, mas e as mudanças? O que aconteceu nesse tempo todo? O que estás a ver na tua vida que mudou? Não é? Porque nós vemos aí muita gente andar tempos com Deus, mas parece que continua tudo igual.
Parece que não há mudança. 20 anos é tempo suficiente para nós tomarmos uma decisão séria, dizer, não, eu quero andar com Deus por todos os dias da minha vida e da sua presença eu não quero sair. Eu não posso desperdiçar 20 anos da minha vida. É muito tempo, não é? Em 20 anos muita coisa pode acontecer. Em 20 anos nasce uma nova geração, não é? E nós não podemos estar a abrir mão de tempo da nossa vida. Nós temos que usar o tempo que nós temos com Deus para estar com Deus ao máximo, dar o nosso melhor, viver a 100% para Deus, buscar a Deus em todo tempo, em todo instante. Amém? E é isso que Samuel quis levar para o povo durante esse tempo. Quando Samuel começa o seu ministério, ele quer levar o povo de volta à adoração, a verdadeira adoração, a estar com Deus, a buscar a Deus, a estar na presença de Deus, voltar à palavra do Senhor, voltar a fazer aquilo que estava certo, voltar à adoração. Amém? E Samuel vai levar o povo então nesse tempo de um avivamento espiritual para Israel. E a Bíblia, chegamos no capítulo 5, não mais, versículo capítulo 3, Samuel fala assim: se é de todo o vosso coração, versículo 3, que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então está aqui uma promessa, quando nós nos voltamos para Deus de todo o nosso coração, Deus promete nos livrar dos inimigos, dos problemas, das lutas e das dificuldades. Deus é bom. Deus honra aqueles que o dão primazia na sua vida. Deus honra aqueles que o põem em primeiro lugar na sua vida. Então, na nossa vida, Deus tem que tomar o primeiro lugar. Diz que então os filhos de Israel obedeceram aquilo que Samuel falaram, né? Eles tiraram de entre si os Balaíns e Astarote e serviram só ao Senhor. Que tempo fantástico. Eu vejo aqui um tempo de avivamento, quando o povo se converte, quando o povo se arrepende e o povo começa a buscar só a Deus, a servir só a Deus. Isso se chama avivamento espiritual, dessa forma que o povo se volta para Deus. Um povo que tinha perdido a arca, um povo que estava corrompido, mas agora eles voltam-se para Deus e eles procuram servir só ao Senhor. Fantástico. Irmãos, é isso que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida, servir só ao Senhor. Aleluia. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e aí lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Irmãos, se há algo que nós temos que fazer, que voltar, a igreja tem que voltar, eu tive a falar isso esta manhã, nós temos que voltar à oração e ao jejum. A Bíblia diz que Samuel foi lá, congregou o povo e orou por eles, e eles jejuaram na presença de Deus. Se nós queremos ver vitória, se nós queremos ver as coisas se transformar, se nós queremos ver mudanças, nós temos que voltar ao jejum e à oração. Que é algo que nós, no meio de nós, estamos a fazer muito pouco. Nós já jejuávamos mais, já oramos mais. Mas se nós não colocamos o nosso tempo para nós estarmos a buscar a Deus com jejum e oração, irmãos, as coisas podem andar, mas vai andar devagarinho. Não é? Sabe, Jesus certamente falou assim para os seus discípulos foram para expulsar o demônio e eles não conseguiram. E aí eles vêm e falam para Jesus assim: por que nós não conseguimos expulsar demônios? Aqueles demônios. Jesus falou assim: esta casta só sai com jejum e oração. Então, irmãos, se nós queremos ter a autoridade da parte do Senhor, poder da parte de Deus para nós fazermos a sua obra, tem que partir do jejum e oração e buscar a Deus. Intimidade espiritual. Quando nós queremos um avivamento, um despertar, o despertar começa com o joelho no chão, buscando a Deus, adorando a Deus. Amém? Aleluia. E diz então que ali eles se voltaram para Deus. Eles disseram: nós pecamos, ou seja, nós temos aqui um arrependimento do povo, né, buscando a Deus. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. O inimigo também está atento àquilo que nós fazemos.
Foi quando o povo se disponibilizou a servir só ao Senhor, o que acontece? Os filisteus se reúnem para vir contra eles. Sabe, é isso, é quando nós colocamos no nosso coração servir só ao Senhor que Satanás também se levanta. Quando nós propusemos em nós estamos comprometidos com Deus a 100%, o inimigo também sabe, durante 20 anos que eles estiveram ali na sua vida de balde, os filisteus não se preocuparam em vir contra eles. Foi só eles que começaram a servir ao Senhor, a se voltar para Deus, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a colocar a sua vida diante de Deus em santidade e oração e buscar a Deus, que o inimigo se levanta. É assim também conosco, irmãos. Sabe, é quando nós disponibilizamos em buscar a Deus de todo o coração e servir a Deus que o inimigo também se levanta para vir nos distrair da decisão que nós tomamos. E diz que os filhos de Israel temeram. Claro, eles não estavam ali juntados, eles não estavam ali preparados, não estavam ali, humanamente falando, eles não estavam ali para batalhar, eles estavam ali para orar, para cultuar, para servir a Deus. Eles não estavam ali com espada, nem com lança, eles estavam em oração e buscar a Deus. Sabe, e às vezes é nesse momento que o inimigo vai dizer, é nesse momento que eu vou buscá-los. Parece que é nesse momento que nós estamos mais fracos. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós estamos a buscar a Deus, quando nós estamos a orar, quando nós estamos a jejuar, parece que é nesse momento que nós estamos mais fracos, mas o inimigo se engana, porque quando nós estamos a jejuar, a buscar a Deus na presença do Senhor, é aí que nós estamos mais fortes, porque aí estamos na presença de Deus. Porque aí o Senhor é que está a nos guardar, aí é o Senhor que está a cuidar de nós, aí é o Senhor que está no comando de todas as coisas, amém? Então ali, na verdade a nossa guerra, nós travamos ela de joelho no chão, em buscar a Deus e a orar e a buscar ao Senhor. Não é com espada nem com lança, mas é na oração e na entrega ao Senhor, amém? Aleluia! E o inimigo pensava que eles estavam fracos. E subiram para batalhar contra ele. Olha, eles estão em oração, eles não estão com exército, eles não estão com espada, eles não estão com lança, então vamos lá e vamos destruí-los. Mentira, só que eles não sabiam que eles estavam a pelejar era contra Deus. Parece que os filisteus também esqueceram o que é que Deus fez no meio deles enquanto a arca do Senhor estava lá. Parece que as pessoas esquecem muito rápido. E eles quiseram vir de novo contra o povo de Deus. Parece que eles não aprenderam. Mas eles não estavam a vir contra o povo, eles estavam a vir contra o próprio Deus. E então o Senhor se levanta. Sabe, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos prostramos na presença de Deus e buscamos ao Senhor, é aí que o Senhor se levanta ao nosso favor e Deus vai nos dar vitória e vai lutar contra o inimigo. O inimigo vem para ser derrotado. Irmãos, enquanto nós estamos na procura, na presença de Deus, nós não devemos temer, porque na presença de Deus, Deus está presente, Deus está em pé, Deus está a receber louvor e adoração, e se há coisa que Deus não deixa que ninguém se ponha, é entre nós e a adoração a Ele. Se alguém quiser colocar-se entre a minha adoração a Deus, Deus vai ter que agir, porque a adoração é só para Deus, e Deus não gosta, Deus não quer que a adoração seja interrompida. Que o louvor a Deus, que a busca ao Senhor é algo que Deus não admite, porque o tempo que eu estou a dar louvor a Deus, o momento que eu estou a adorar, o momento que eu estou nos pés do Senhor, para Deus isso é sagrado, e Deus não divide a sua glória com ninguém. E se nesse tempo o inimigo tentar fazer alguma coisa, ele não está a lutar contra nós, ele está a lutar contra o próprio Deus, que é a pessoa que está a receber o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia! E a Bíblia diz que, versículo 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Quando nós não temos espada nem lança, a nosso socorro vem da parte para oração. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne nem o sangue. A nossa luta ela não é física, ela é espiritual. Ela é espiritual. Irmão, a nossa luta é espiritual, é na oração, é no jejum, é buscar a Deus. Aleluia. E eles falam, Samuel, não cesses de clamar, né? Certamente os irmãos já passaram por essa experiência, que alguém vem até vocês, irmão, ore por mim.
não é? Há pessoas que às vezes não querem nada com Deus, mas no momento de aflição, viram-se para quem? Viram-se para um homem de Deus, viram-se para a mulher de Deus e falam: ore por mim lá na tua igreja. É uma boa oportunidade para tu falar: vem orar também, meu filho, vem comigo. Vamos juntos orar. Deus também quer ouvir a tua voz. Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir te orar, Deus quer te ouvir a buscar. E Deus vai ouvir a tua oração. Mas ainda bem que nós possamos contar com pessoas que possam orar e interceder por nós. Aleluia. Ainda bem que nós podemos orar e interceder a Deus pelos outros. Amém. E a Bíblia diz que Samuel vai orar. Sabe, Samuel é uma pessoa que se dedicou a sua vida a servir a Deus. E quem se dedica a vida, quem se dedica 100% a Deus, sabe que quando ele ora, Deus ouve. Samuel mandou o povo se reunir em Mispa e vai interceder por eles, vai orar por eles. Por quê? Porque pela sua experiência que ele tem com Deus, ele sabe que se ele orar, Deus vai ouvir a sua oração. Irmãos, nós temos que chegar nesse nível de confiança diante de Deus. No ponto que eu sei, quando eu orar, Deus vai ouvir e Deus vai atender. Aleluia. Aleluia. E diz que Samuel então tomou, pois, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel o Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Deus responde à oração daqueles que o buscam. Deus responde. Aleluia. E Deus lhe respondeu. E a Bíblia diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto, quem é que chegou? Os filisteus. Enquanto Samuel está a oferecer o sacrifício, aquele sacrifício que sobe o aroma suave diante de Deus, não é? Como sacrifício, né, que traz, leva para diante de Deus o converter do povo, a adoração do povo. Quando nós apresentamos, o nosso sacrifício é isso, é oferecer-nos diante de Deus. Hoje nós não oferecemos carneiros, nem bodes, nem coisa semelhante. Hoje que nós temos para oferecer a nossa vida, o nosso próprio ser, é tudo o que nós temos, não é, diante de Deus, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Nós nos apresentamos a nós próprios, não é? Enquanto nós nos estamos a apresentar diante de Deus, nos entregamos na presença de Deus, o inimigo chega. Diz que os filisteus chegaram à peleja contra Israel. O que eu gosto é o resto do versículo. Mas, eu gosto dessa palavra na Bíblia. Mas, todas as vezes que vocês encontram, está acontecendo uma coisa, mas prestem atenção, porque há uma reviravolta. O ambiente aqui vai mudar. O povo está com medo. Eles falam: Samuel ora, e Samuel apresenta o sacrifício, e os filisteus chegam. Mas, o que aconteceu? Mas trovejou o Senhor. É isso que eu estava a dizer. Deus não permite que a adoração seja interrompida. Deus não vai permitir que a tua busca, que a tua entrega, que o teu sacrifício seja negligenciado ou interrompido. Por quê? Porque a adoração para Deus é sagrada. A coisa que Deus preza muito é a nossa adoração, é a nossa entrega. E disso Ele não abre mão. Porque Ele é Deus. Deus não abre mão da oração, Deus não abre mão da entrega, Deus não abre mão do louvor, Deus não abre mão da consagração. Percebe? Se o inimigo tentar interromper isso, Deus vai ter que fazer algo. Deus vai fazer algo. Por quê? Porque Ele não abre mão do meu louvor e da tua adoração. Por isso, se nós formos espertos, nós vamos saber que o lugar mais seguro para nós estarmos é quando nós estamos a louvar e adorar o Senhor, a adorar aos pés dEle. Porque aí nós sabemos que não tem vez para o inimigo. Amém. E diz que Deus trovejou de tal forma, trovejou naquele dia com grande estampido, ou seja, de tal forma, foi uma chuva grande, torrencial, que soterrou os filisteus ali.
Imagina os filisteus a virem nos seus carros e seus cavalos e com todo o seu exército, mas quando eles vêm, Deus manda uma chuva tal que eles nem conseguem avançar mais. Os carros começam a pegar a roda na lama, não vai para lado nenhum, os cavalos não conseguem avançar, o exército não consegue avançar, mas ninguém consegue avançar. Irmãos, Deus pode usar uma simples chuva para derrotar o inimigo e acabar com a história. Deus pode fazer assim e o inimigo ser destruído. Mas o louvor a Deus vai subir. A adoração vai subir, a consagração vai subir, o culto vai continuar, porque isso é a vontade de Deus. O culto não vai parar, o inimigo pode fazer o que quiser, se quiser vir, o culto vai continuar. Deus não vai permitir que o nosso culto, a nossa adoração seja interrompida. Aleluia. E ele diz que os filisteus foram derrotados diante dos olhos. Os filhos de Israel viram, eles olharam aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque eles buscaram a Deus. Eles viram a vitória. Eles estavam com medo. Mas mesmo com medo, se nós estamos na presença de Deus, Deus vai nos guardar e nos proteger. Eu posso estar com medo. Eu posso estar apreensivo. Eu posso estar desanimado. Eu posso achar que eu estou desamparado. Mas uma coisa, se eu estou nos pés do Senhor, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Deus, a Bíblia diz que nós devemos vir ao Senhor como nós estamos. Se é com medo, ou desanimado, ou desamparado. Vai a Deus como tu estás e Ele vai cuidar de ti. Deus está falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O povo estava cansado, estava com medo ali, mas Deus trouxe o alívio, Deus trouxe a vitória, aleluia, amém, glória a Deus. Então Samuel, diz versículo 11, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Ou seja, Deus fez a sua parte, mas o povo também vai ter que fazer a sua parte. O povo, quando viu que o inimigo não estava a avançar, Deus fala, agora podem sair a peleja. Aí acaba o medo. Aí já não podemos mais ter medo. Aí temos que avançar com fé. Aí temos que dar um passo firme. Aí temos que ir na força do Senhor, sabendo que Ele está conosco e Ele vai nos ajudar a derrotar aquele inimigo que veio. Há momentos que nós temos que nos prostrar e ajoelhar e buscar a Deus, estar na oração, na consagração. Mas há momentos também que nós temos que levantar e começar a pelejar. Aleluia. Há momentos que temos que sair e bater as portas, buscar, ir atrás, para nós podermos conquistar, porque nada nos é dado de graça. Aleluia. Primeiro, consagra-te, busca Deus, oração, jejum. Depois disso, levanta e vai à frente. E vais ver que Deus vai dar vitória. Amém. Aleluia. E eles tiveram uma grande vitória naquele dia. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, Deus sempre está com o seu povo. O povo de Israel viveu tempos de apostasia, viveram tempos de lutas, de guerras, de vitórias, de altos e baixos. Quando nós olhamos o livro de Juízes, então é com cada tombo e levanta, e cai, e levanta, e a presença de Deus, não é? Mas uma coisa é certa, Deus até aqui tem nos ajudado. A nossa vida não tem sido um mar de rosas. Já temos bons momentos e maus momentos e quedas e levantar. Mas uma coisa nós temos certeza. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso nós não podemos negar. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ebenezer. Aleluia. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vistos.
e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor era contra eles todos os dias de Samuel. Já pensou o inimigo nos deixar em paz? Hã? Já pensou? A gente viver em paz, sabendo que o inimigo nos deixou em paz? É possível. Se nós andarmos sempre nos caminhos de Deus. O inimigo aprendeu a lição. Ele já sabe, olha, enquanto o povo de Deus está voltado para Deus, a louvar, a adorar, a se consagrar, não vale a pena. Sabe? Se nós queremos mandar um recado claro para o nosso inimigo, a única coisa que nós temos que fazer é nos voltarmos para Deus, louvar o seu nome, consagrar-nos a Ele e nos dedicarmos 100% a Ele. Aí o inimigo vai aprender. Enquanto eles estão nessa posição, enquanto eles estão a fazer isso, não vale a pena. Então, temos que procurar dar tudo a Deus. Todo o nosso ser, toda a nossa oração. Porque aí sim vamos ter paz. E diz todos os dias de Samuel. E olha só que vitória tremenda que eles tiveram. Versículo 14. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel lhes foram restituídas. Deus é o Deus de restituição. Eles receberam de volta aquilo que eles perderam na batalha que eles perderam contra o Israel. Quando o Finéias morreu, eles perderam muita coisa. Mas quando eles voltaram para Deus, eles vieram de volta. Irmãos, Deus quer nos dar de volta aquilo que nós perdemos. Deus é o Deus de restituição. Mas primeiro tem que haver consagração. E mais, lhes foram restituídas desde Ecrom até Gate e até o território delas quem? Dos filisteus, arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Não só ia ver aquilo que eles perderam, mas eles avançaram também no campo do inimigo. O inimigo veio para tirar, para destruir, mas eles tiveram vitória no inimigo e ainda por cima avançaram. Conquistaram mais território, conquistaram mais terra. Irmãos, e é isso que a igreja tem que fazer, porque o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja está a avançar, a conquistar território e o inimigo não vai poder resistir. Nós, como igreja, temos que ter essa mentalidade. Vai ter lutas e dificuldades, vai ter problemas, mas nós vamos conseguir avançar em nome de Jesus, amém? Vamos avançar sim, porque é a promessa que nós temos da parte do Senhor. Aleluia. E houve paz entre Israel e os amorreus. Versículo 15. Julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel, de ano em ano. Fazia uma volta passando por Betel, Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Isso para dizer o quê? Samuel ia dar a volta a todos os... Irmãos, eu falei isso na Cruz de Pau, vou falar aqui. Quando nós temos um povo comprometido com Deus, o pastor não precisa ir na casa dele toda semana. O irmão não tem que estar a pegar no telemóvel toda semana, está ligado? Porque aquela pessoa já é uma pessoa madura. É uma pessoa que pode tomar conta de si, da sua cidade, da sua casa. Já sabe o que tem que fazer.
É que, infelizmente, hoje, nós temos pessoas que às vezes não sabem o que tem que fazer. E tem que lá estar o irmão toda vez. Dizer, irmão, tem que orar, tem que buscar, tem que entregar a Deus, tem que se converter, tem que fazer isso. Não é? Aquilo que Deus quer é um povo crescido, amadurecido, em que a pessoa não tem que estar toda semana a carregar no colo. Não é? Porque a gente tem que estar carregando no colo, parece que todos os santos dias, não sai do bebê espiritual. Não é? Mas quando o tempo que nós passamos em consagração, na busca do Senhor, tem que servir para nos trazer uma maturidade espiritual. O povo já sabia o que tinha que fazer. Samuel de ano em ano passava para ver como é que eles estavam. E durante esse tempo eles viveram em paz, estava tudo bem. Durante esse tempo, eles não andavam no pecado, eles sabiam o que tinha que fazer, eles faziam sacrifício, e o povo estava bem instruído. E, irmãos, é isso que Deus está a fazer na sua igreja. É esse tipo de povo que Deus quer. Um povo maduro. Porque esse povo é um povo que gosta da paz, da comunhão, da intimidade com Deus. Aleluia. Samuel ia. Ele passava e via como é que estava o povo. Ele pastoreava Israel. Ele julgava Israel. Mas o povo é um povo maduro. Não eram pessoas que davam problemas. Por isso que eu estava a falar, lembrem, 20 anos. 20 anos serviu para o povo crescer, para o povo amadurecer, para o povo entender como deve andar com Deus, servir ao Senhor. Como tem que ser a sua entrega a Deus. Amém? Irmãos, Deus é bom. Esse povo é um povo vitorioso. É um povo que vive de vitória em vitória. É um povo que desfruta da paz, da comunhão com Deus. É um povo que vive alegre. Não é um povo que vive sempre a murmurar. Eu não vejo aqui, quando Samuel passava por esses lugares todos, a Bíblia aqui não diz, mas não vejo aqui, quando Samuel a chegar e o povo a trazer todo tipo de reclamação, Samuel também, não é? É um povo que estava em paz, um povo que estava maduro, sabia o que tem que fazer. Levava a sua vida diante de Deus tranquilo, em santidade, em oração, em busca. E eles aprenderam como é que deve ser o nosso andar com Deus. Amém? Irmãos, e é isso que eu queria transmitir. Sabe, nós gozaremos das vitórias, das bênçãos de Deus quando nos consagramos a Ele, buscamos. E fazemos aquilo que é a vontade do Senhor. Nossa vida melhora 100%. Não diz que não vamos ter batalha, o inimigo vai vir sim. Mas Deus sempre vai estar conosco para nos dar vitória, para estar do nosso lado, para nos ajudar, para nos levantar, para nos proteger em todo o tempo. E nós vamos usufruir de tempos bons na nossa vida. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Coloquemos-nos de pé.